Então, vamos lá, convidar o próximo palestrante. Olha quem está aparecendo aí. Olha só, Edgar Miguel. Pessoal, só um comentário aqui. Quando vocês vão num restaurante, por exemplo, tem o prato principal e tem a entrada, o petisco ali. Bem-vindos ao prato principal agora, pessoal. Agora o banquete será servido, agora sim. Não, o banquete já foi servido, eu ouvi a sua palestra, foi divina. Agora será um desafio prosseguir, hein? Um desafio. Ah, que nada, querido, que nada, Edgar. Muita luz, viu, Tato? Obrigado. A amizade de vocês é linda. Ah, e olha só, Cleide, eu quis por muitos anos ser amigo do Edgar e ele se recusava, ele virava a cara pra mim. Não, mentira. Mas até que eu consegui conquistar o coração do Edgar, não é, Edgar? Pode confessar aí. Conquistou fácil, Tato. Fácil. Obrigado, amigão. Você também tá aqui. Vai, bom trabalho aí, Edgar. Vou lá pro Chico Xavier agora, então. Vai lá, um beijo. Tchau. Tchau. Bom dia, Vanderlei, Cleide, a todos aí do Conean. Um prazer, uma honra para mim estar aqui, viu? E a satisfação é toda nossa. Obrigado por ter aceito o convite. E o próximo tema é Espírita Instruí-vos. A Cleide vai ler um trechinho do seu livro e já vai passar a bola para você. Edgar, você foi um dos presentes de 2020 para mim. Foi um ponto muito positivo desse ano. E o seu livro que está aqui, estou em aprendizado com a câmera, me ajudou muito a superar um dos momentos mais difíceis da minha caminhada, que foi a perda da minha mãe. E esse livro me ajudou muito. Fico muito contente. E quando eu ouvi você falando na Seara de Luz, você terminou a palestra, entrei no seu site e adquiri. E eu falei para o Vanderlei, eu acho que para apresentar o Edgar, nós temos um texto perfeito que fala assim: há tanta dor no coração humano. Parece que ainda nos sentimos perdidos e sem rumo. Lutamos tantas vezes sem entender por quê. Temos as respostas, todas, mas estamos resistindo a ouvi-las, deixando de vivê-las com alegria. Somos aqueles a morrer de fome ao lado de imenso banquete. Mudar é difícil? Não sou amado? Não sou capaz? Essas desculpas já não cabem mais. Não é difícil mudar, você é amado, é capaz. Sofremos por não realizarmos, por não deixarmos desabrochar o admirável que está em nós. Chegou a sua hora, deixar de rastejar para voar. Vamos? E eu aceitei o seu convite. Gratidão eterna. Muito obrigada por você estar aqui conosco. O nosso convite inicial era para você e Tato, mas quando foi presencial você não tinha agenda. Mas como bem disse o Marcos, né, o presidente do nosso Raimundo Mariano Dias, o meu desejo acabou sendo realizado no virtual. Então nós tivemos o Tato e agora vamos ter Edgar Miguel. Gratidão por você estar conosco. Bom trabalho. Muito obrigado. Só para a gente não deixar o pessoal esquecer, sobre os livros que serão... o pessoal irão ganhar, né, Cleide? Como que tem que fazer para ganhar livros do Raimundo? Isso, vamos estar comentando no chat. Eu quero um livro, estou participando da Conean 2020, deixa a cidade que está falando, porque nós ganhamos 200 livros, Edgar, do Centro Espírita Raimundo Mariano Dias, e nós queremos entregar para todo mundo que está acompanhando. E o pessoal já pode fazer perguntas, né? Porque o Edgar fará uma breve, mais ou menos uns 30 minutos, né? E logo em seguida irá interagir com o público. Então, por favor, façam perguntas. As mais difíceis que o Edgar vai responder. Isso mesmo. Que Jesus te abençoe, que você faça um excelente trabalho. E a partir de agora, estamos com você, Edgar. Muito obrigado, viu? Obrigado. Então, Edgar,
a palavra é toda sua. Pois não. Bem, como eu disse, queria agradecer muito o convite. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, principalmente depois do Tato, a quem eu tenho grande carinho e que faz uma palestra realmente extremamente importante para a gente refletir, que toca o nosso coração. Eu gosto muito desse formato, né? Eu acho um pouco chato eu ficar falando aqui um tempão, mas a interação com vocês me toca demais e me permite aprender muita coisa. Então, as questões, as provocações, para mim, são realmente uma delícia. E a própria palestra do Tato, né, já que nós estamos fazendo um par aqui, né, nas reflexões a respeito dessa gigantesca, grandiosa instrução do Espírito de verdade, né? Espíritas, nós, amai-vos e também instruí-vos, né? A impressão que eu tenho é que o Espírito de verdade primeiro nos disse o que fazer. Coloca, evidentemente, o amor como sendo o grande, o mais importante dos nossos objetivos, né? É o ponto maior, né? É o ponto de plenitude que cada um de nós chegará. Por isso, é imperioso que a gente ame. E a impressão que eu tenho é que quando ele vai para frente e diz também instruí-vos, ele está nos dizendo como fazer o primeiro item. Então, temos que amar. O amar, ele resume. Nessa palavra, sinônima do próprio Pai, essa palavra resume o nosso destino, resume a plenitude, resume a síntese de tudo que vai acontecer conosco ao longo da nossa trajetória. O amor há de ser o desabrochar de tudo de grandioso que está dentro de nós, que nos foi colocado pelo Pai, pelo Divino. Como fazer isso? Me parece extremamente fundamental que esse como seja o instruí-vos, ou seja, essa segunda instrução, no meu entendimento, lembra demais a resposta da questão 919 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta o que nós devemos fazer, né, para ir em frente, para melhorar, e a resposta é que a gente precisa se conhecer. E conhecer e instruí-vos são coisas muito próximas, né? Eu entendo que esse instruí-vos é muito amplo. Ele começa, evidentemente, nas instruções a respeito de como é a natureza, e aí eu me refiro a tudo que a gente aprende nas escolas, né? A gente aprende matemática, física, geografia, ou seja, são formas, são instruções, são informações que a gente tem e precisa ter para que a gente perceba o mundo, tá certo? E claro, quando a gente fala perceba o mundo, nós estamos falando das leis mais óbvias do Pai, né? Quando a gente fala de matemática, de física, de química, de geografia e tudo que tem em volta dessas disciplinas básicas, nós estamos falando de aprendermos, de nos instruirmos a respeito das leis que o Pai criou para reger não somente o mundo físico, mas o universo como um todo. Porque se a gente, conforme a gente vai se instruindo, suspeito eu, a mesma essência, a mesma lógica que a gente descobre numa lei da física ou da matemática, possivelmente a gente também vai descobrir nos fenômenos morais, né? Nos fenômenos espirituais, da ordem mais íntima do espírito. Então, mesmo sociais, né? Nas leis sociais, nas leis que regem as interações entre os seres humanos. Então, gente, eu gostaria de ampliar a nossa reflexão a respeito do instruí-vos, que no meu entendimento representa o como
o caminho para a gente chegar ao primeiro e mais importante, que é a plenitude do amor. Então, nós precisamos, dentro do Instruí-vos, conhecer tudo. Apenas tudo. Com o tempo, evidentemente, sem nenhum tipo de ansiedade ou desespero, conforme a vida nos dá as lições e os ensinamentos, porque ela entende qual é o ponto exato, o momento exato do nosso aprendizado, nós precisamos nos instruir. E aí, na ideia de a gente ampliar isso, eu gostaria muito de chamar a atenção de todos sobre o que é esse instruí-vos. Como é que a gente se instrui? Porque a gente não pode esquecer que se instruir não é decorar, não é saber a velocidade da luz, não é entender uma fórmula matemática, descobrir que o Everest fica lá no Himalaia, não é descobrir que o Sol está há tanto tempo daqui, etc. Não, é mais do que isso. Essas questões que eu citei, é o ABC de tudo. A instrução, né, o conhecimento, vamos chamar de conhecimento, o conhecimento real, o conhecimento que, no meu entendimento, o Espírito de Verdade nos chama a atenção, é o conhecimento de quem compreende, de quem traz esse conjunto de informações para dentro de si. E isso quando eu me refiro exclusivamente às leis do mundo. Mas dentro desse conhecimento global, total, que a gente precisa ter, eu também me refiro ao conhecimento de si. Eu também me refiro ao conhecimento deste lado da vida que muitas vezes a gente nem observa e nem olha. E aí eu remeto de novo à questão 919, onde a resposta cita Sócrates, quando ele diz: conhece-te a ti mesmo. Nos será incompleto conhecer o mundo todo. Incompleto conhecer todas as leis que regem o universo físico. E olha que nós nada sabemos disso. Mas ainda assim, talvez estejamos no menos da metade do conhecimento necessário. Por quê? Porque existe um universo interno dentro de cada um, dentro de você, dentro de mim, de cada um de nós. O instruí-vos também, e do meu entendimento, principalmente, abrange a questão interna. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. E, em especial, aos espíritas, já que o Espírito de Verdade se referenciou a nós, que supostamente estudamos tanto, né? Participamos de grupos de estudo, lemos e estudamos nas reuniões mediúnicas, nós que temos aí as obras básicas, André Luiz, Emmanuel, e aí para frente, Divaldo, tudo para facilitar e para nos conduzir na nossa instrução. Eu, às vezes, tenho a impressão de que a gente não estuda muito bem. Por mais que a gente leia demais, por mais que a gente sempre esteja em grupos de estudo, vamos observar na hora da prova, porque a prova, a gente não pode esquecer, ela não pode ter uma conotação pesada, porque ela é apenas uma avaliação, né? Ela é apenas um teste que a vida faz conosco, nos dando perguntas para que nós, antes de tudo, possamos saber se a gente sabe a resposta certa. E nas precisas provas da vida, a resposta certa sempre é uma forma de pensar e de agir.
sempre é uma avaliação que checa se aquilo que a gente leu, que a gente refletiu, começa já a fazer parte da nossa natureza, da nossa forma de viver. Por isso que eu gosto de pensar que a doutrina espírita, ela é uma forma de viver, é uma forma de enxergar as coisas, é uma forma de pensar. Enquanto a gente só estiver lendo as obras básicas e obras complementares, como a gente lê o jornal, como a gente estuda matemática, geografia, física, com todo o respeito que essas disciplinas merecem, a gente não está, no meu entendimento, se instruindo como o Espírito de Verdade recomenda. Enquanto a gente não se aproximar do conjunto de conhecimento que está à nossa disposição, que é imenso, para que a gente se conheça, a gente está como se lendo o jornal. Como se aquele conhecimento não tivesse a ver comigo. Vou dar um exemplo. Estamos lá no grupo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E, de repente, nos deparamos com a instrução de Jesus que diz: amai os vossos inimigos. Muito bem. Eu não conheço alguém que discorde desta instrução de Jesus. Nem o espírita possivelmente discorda. A maioria de nós diz, nossa, mas é difícil, sem dúvida. Porque tudo que não sabemos é difícil. Andar é difícil, até que a gente saiba, né? Então, se é uma lição não aprendida ainda, obrigatoriamente, obviamente, é difícil. Então, até aí, nenhuma novidade. Mas que mais? Que mais que a gente faz enquanto estudamos, lá no grupo de estudo, ou nas reflexões particulares, essa instrução de Jesus? A gente acha difícil e continua a leitura? A gente pondera que é mesmo, puxa, quanto tempo falta para eu conseguir fazer isso, e vai para a próxima lição? A gente lê e fala, meu Deus, nossa, eu não consigo, não sei fazer isso, e tudo bem? Enquanto a gente agir dessas 3 formas que eu citei, a gente está lendo o Evangelho como além de ler jornal. O estudo verdadeiro, no meu entendimento, das obras básicas, especialmente o Evangelho, que é talvez o livro do qual mais necessitamos, ele precisa ter um ângulo especial. No meu entendimento, o ângulo é o seguinte: eu estou me estudando, auxiliado pelo Evangelho segundo o Espiritismo. É assim que eu entendo as obras básicas. As obras básicas estão falando de mim. As obras básicas, Jesus está falando comigo. A parte mais desconhecida do universo sou eu mesmo para mim. E é a parte que eu mais preciso me instruir. Porque o universo está lá, o universo físico, o universo de Deus está lá. Funciona a minha revelia. O sol vai se levantar amanhã cedo, queira eu ou não. Tudo funciona a minha revelia fora de mim. E dentro de mim, esse espaço absolutamente desconhecido, tanto que a instrução de nos autoconhecer é anterior a Jesus, 5 séculos antes de Jesus, e até hoje representa uma instrução a ser seguida. As obras básicas, o Cristo veio na ideia de nos ajudar a nos compreendermos a nós mesmos. Então, enquanto não nos envolvermos no estudo, enquanto não entendermos que o Evangelho, as obras básicas, a doutrina espírita, quer falar comigo, com o meu interior, quer provocar reflexões, abalos intelectuais e morais dentro de mim,
eu não estou me instruindo. Eu não estou verdadeiramente, honestamente, atendendo ao pedido do Espírito de verdade. O correto, no meu entendimento, ou o necessário para a nossa transformação na direção da felicidade tão sonhada, e aí, fazendo um parênteses, isso está muito relacionado ao texto do meu livro que a Cleide leu, né? Isso é estar morrendo de fome em volta da mesa de banquete. Nós olhamos para o banquete, que é, por exemplo, esse convite, amai os vossos inimigos. Isso é um banquete. Isso é um banquete. Isso não beneficiará o meu inimigo. Isso me tornará mais feliz. Isso me instruirá para que eu ame. Enquanto eu me aproximar do banquete do Evangelho segundo o Espiritismo, do banquete do Cristo, do banquete da doutrina, e não me deixar envolver, pelo menos nas reflexões, eu continuarei a morrer de fome ao lado da mesa de banquete. Infelizmente. Essa talvez seja a tristeza das tristezas. Triste não são os exercícios que a vida nos dá. Tristes não são as provas que a vida nos dá. Não, não. Triste é morrermos de fome ao lado do banquete. É morrermos de uma doença chamada autoignorância ao lado do remédio. Tendo o remédio nas nossas mãos, mas olhando para o remédio e acreditando que ele não tem nada a ver comigo, que ele não é para mim, que talvez eu não seja capaz de tomá-lo. Enormes enganos que a vida nos dá. Desculpa, que nós enxergamos perante a vida. Então, a primeira grande colocação que eu quero colocar antes de abrir para as questões é: aonde a doutrina está mexendo com você? Porque o quanto você está permitindo que a doutrina, que o Evangelho, que o Cristo te abale. Não basta ler o Evangelho e chorar, gente. Não basta ler Renúncia, Paulo Estevão, Nosso Lar e chorar. É preciso, depois das lágrimas, porque são livros emocionantes, a gente trazer o que acabamos de ler para dentro de nós, nos perguntando: eu acredito realmente que o meu caminho é amar os meus inimigos? Eu aceito isso? Eu concordo com isso? Ah, mas eu posso discordar do Cristo? É claro que pode. O Cristo não quer escravos. Ele não quer pessoas, ele não quer servos, segundo o que ele mesmo disse. Nós não devemos estar do lado do mestre de joelhos, mas de pé, pronto ao trabalho, segundo as suas ordens, é claro, mas de pé. Ele nos quer dignos, porque somos irmãos dele, irmãos mais novos. Mas ele nos quer honestos com ele. Não nos quer do lado dele por obrigação, mas porque decidimos estar do lado dele. Por isso, eu posso e devo me perguntar: mas eu quero amar os meus inimigos? Ou eu quero bater nos meus inimigos? Porque normalmente eu quero bater nos meus inimigos. Quero bater neles. Mas já sei que isso não é não é um bom caminho. Então, diante do convite a amar os vossos inimigos, eu preciso me convencer se esse é o caminho que verdadeiramente eu quero trilhar.
me convencer, honestamente, num diálogo com o Pai, no diálogo com Jesus, onde eu faço na minha intimidade, para que depois eu possa perguntar para ele, ok, Jesus, eu concluí que de fato é um bom caminho amar os meus inimigos. Agora me explica como eu faço isso, porque surge inevitável ainda dentro de mim a vontade de ferir os meus inimigos. O que eu faço com isso que nasce dentro de mim? Isso é ser honesto, gente. Essa reflexão, essa interação de você com o seu íntimo, colocando Jesus no meio disso, porque vinde a mim os sobrecarregados. E a gente pensa que a gente só se sobrecarrega quando vêm as provas, as avaliações, os exercícios. Não, gente. A gente se sobrecarrega no esforço da subida, antes que a prova seja necessária e venha. Então, eu proponho a todos nós espíritas essa ampliação de visão de como é que nós devemos estudar. Porque eu ouço pessoas falando, mas eu leio o Evangelho há 30 anos, certo? E você aprendeu algo? Porque se não aprendeu, nós estamos lendo o jornal. Porque o jornal não nos modifica. A forma como a gente lê jornal não altera a nossa vida, não nos torna mais felizes. Ah, mas faz 30 anos que eu venho ao centro. Que bom, você é mais feliz? Você já deu um passinho sequer, um passinho, porque não precisa ser feliz gigantescamente, não precisa ser um espírito de luz. Não, depois de 30, 40 anos na casa espírita. Mas nós já precisamos entender qual é o caminho e como ele funciona. Já precisamos entender que nós nunca somos castigados na nossa vida, mas nós recebemos exercícios para que a gente exercite aquilo que a gente já se preparou a exercitar, através do estudo de nós mesmos, que o Evangelho e as obras básicas nos convidam a ter. Isso para mim é absolutamente importante. Senão, a gente está indo à casa espírita, onde o banquete está permanentemente servido, e chega morrendo de fome, e vai embora morrendo de fome, 30, 40 anos. Por fim, eu gostaria de conversar sobre como é que aprendemos. Como é que a gente se instrui, né? Eu falei até agora de uma postura de aprendizado. Mas a gente só aprende, a gente aprende, na sua maioria das vezes, através de um processo. O Tato citou a questão 785 do Livro dos Espíritos, e ela é fascinante, né? A pergunta é, qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta é orgulho e egoísmo. Mas observem o que vem agora. Refiro-me, diz os Espíritos, ao progresso moral, que é aqui o que nos interessa. Porquanto o intelectual se efetua sempre. Observem. A espiritualidade está nos dizendo que o progresso intelectual, ele vai acontecer sempre. Sempre. Por quê? Porque normalmente nós aprendemos através de desafios. Observem lá na escola, né? Então, eu não sei ler nem escrever ainda, sou uma criança. A professora me apresenta a letra A e fala assim, pega o seu caderno, o seu lápis, sua borracha e escreva a letra A 10 vezes. Copia o que está na lousa. Gente, isso é um desafio para a criança. A criança não sabe mexer os músculos direito do braço, ainda o cérebro está em formação, o cérebro tem que enxergar, compreender como funciona aquela voltinha do A, tem que pegar o lápis, aprender a pegar o lápis, a firmar, a colocar a pressão correta para não quebrar a ponta, tem que conduzir o lápis convenientemente. Isso é um desafio, gente. Aprendemos pelos desafios. Aprendemos através da problematização das coisas, através dos exercícios. Sempre assim.
Você vai trabalhar. E o chefe, o seu patrão, te dá um trabalho que você nunca fez. Normal. Então ele fala assim, olha, pega aquelas caixas e empacota, aquelas caixas de sapato, põe uma em cima da outra em ordem numérica. Isso é um desafio. Então você tem que classificar, você tem que colocar na ordem, depois você tem que empilhar. Isso é uma problematização. Tudo é assim. A gente sempre aprende, quer dizer, uma das principais formas, não é a única, de aprendizado, é através da resolução de problemas. Gente, diz para mim se não é isso que a vida faz conosco. Jesus não falou assim, a cada dia o seu trabalho, ou a cada dia o seu problema. O que a gente tem todo dia? Problemas para resolver. Quando a gente vai no trabalho profissional, o que a gente tem lá? Problemas a resolver. Eu gosto de pensar o seguinte, se uma empresa não tivesse problemas, não precisa de funcionários. Claro. Para que serve o chefe? Para resolver problemas. Claro. Por que a gente coloca na casa espírita a diretoria? Para passear? Não. Para resolver os problemas que surgem. Óbvio. Óbvio. Então, gente, a pergunta que eu faço, se a gente entende, se vocês concordam com o que eu estou dizendo, por que a gente reclama dos problemas? Imaginar e depois querer uma vida sem problemas é uma infantilidade da nossa parte. É nós não termos nos lembrado de alguma coisa que a gente estudou lá no centro. No centro, na estudo da doutrina, a gente descobre que a vida encarnada é uma vida de aprendizado. Portanto, estamos numa escola. Ok. A escola é um parque de diversões, gente? Quando a gente vai na escola, a gente só se diverte? Resposta: não. A gente estuda, a gente faz exercícios, a gente tem que fazer esforços. Por quê? Porque a gente entra em contato com questões que a gente nunca viu. Óbvio. Porque eu não vou na escola para aprender o que eu já sei. Não precisa. Perda de tempo. E a vida nunca perde tempo. Então, obrigatoriamente, eu vou para a escola para aprender o que eu não sei. Obrigatoriamente, eu encarno para aprender o que eu não sei. Então, gente, desejar uma vida sem problemas é uma infantilidade da nossa parte. A doutrina espírita, lente de aumento sobre o Cristo, é a maior e mais importante instrução de como viver nesta escola com alegria. De como viver nessa escola compreendendo o que acontece na escola. É como viver nessa escola com os seus exercícios, sabendo aonde é que nós temos que trabalhar dentro de nós. O único lugar que a gente tem algum controle. Instruir-vos é a ordem. Significa me alterar. A instrução, a educação é um processo de alteração de hábitos, alteração de comportamento. Então, por favor, gente, nós precisamos entender, isso é o que é a reforma íntima, eu preciso entender que o que eu faço, o que eu tenho feito até hoje, me traz o que eu tenho. Muitas vezes, infelicidade. Puxa, eu não quero chorar, eu não quero dor. Ok? Mude o seu comportamento. Não adianta pedir para Deus felicidade. Ele não vai dar. A felicidade é construção. A cada um segundo as suas obras, diz Jesus. Isso é uma lei. A lei de como funciona o universo. Agora, enquanto eu ler essa lei lá no Evangelho, lá no meu grupo de estudo, e não ir para a minha vida, fora da casa espírita, lá no meu lar, lá no meu trabalho, entendendo
que depende de mim, a minha dor e a minha alegria, e que ninguém é responsável pela minha alegria e pela minha infelicidade, a não ser eu mesmo, eu consigo descobrir que os meus inimigos não são meus inimigos, mas meus professores, porque me trazem lições, exercícios que eu ainda não sei. Por isso, e só por isso, os vejo como inimigos. No fundo, eles não são. São professores exemplares que me trazem questões que eu não aprendi para que eu aprenda. E tudo isso deixa a vida mais leve para se viver. E mesmo com exercícios difíceis, mesmo com exercícios tremendamente exigentes, porque os temos, doenças crônicas, doenças terminais, traições de toda espécie, dificuldades financeiras de toda ordem, problemas físicos, etc, 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 etc. A lista de exercícios é gigantesca. Mesmo assim, se eu os compreender, eu vou enxergá-los como oportunidades que desejo viver para ser mais feliz. Isso é, no meu entendimento, se servir do banquete e ter menos fome de alegria e felicidade. Isso, para mim, está dentro do instruí-vos do Espírito de verdade. É a minha forma de pensar, coloco para que vocês reflitam e discutam, porque quem sou eu para ter a verdade, né? E é por isso que é importantíssimo que vocês reflitam. Senão, estaremos lendo o jornal de novo. Bem, Vanderlei, aconteceram os 30 minutos. Espero que já haja bastante material, né, Cleide? Para reflexões, para perguntas, para... Provoquei, vamos ver. Antes da gente fazer as perguntas, a gente gostaria de agradecer, né, a CONEAN é uma iniciativa da USE Regional de Araçatuba, realização da USE Intermunicipal de Birigui, e agradecimentos aos presidentes da USE Intermunicipal de Araçatuba, o Ricardo Antônio dos Anjos, a USE Intermunicipal de Oriflama, Irineu Posa, USE Intermunicipal de Birigui, a nossa Cleide, que está aí presente, a USE Intermunicipal de Guaranápolis, que é a Vilma Correia, e a USE Intermunicipal de Penápolis, que é a Valderi Caliri. Isso? Isso, Valderi. E ao Sirlei, né, que fez o convite para que eu possa estar aqui conduzindo essa transmissão do dia de hoje. Então, nós vamos para a primeira pergunta. Pode apertar, Edgar? Oi? Pode apertar. Ué, no mar, assim, fácil, eu digo que não sei. A primeira pergunta é do nosso presidente, o Sirlei. Ele diz assim: em tempos de pandemia, você percebe um maior interesse e conscientização relativos aos espíritas instruí-vos e aos espíritas amai-vos? Será que os espíritas estão buscando a se amar, a se instruir, com toda essa, do que nós estamos vivendo? Olha, eu acho que a gente nunca deve generalizar, tá? Muitos estão mais propensos ao amai-vos e ao instruí-vos, e muitos de nós continuamos na nossa inconsciência. Continuamos adormecidos, vivendo uma vida automática, no piloto automático, reclamando de tudo, reclamando que aqui não é o parque de diversões e exigindo que seja um parque de diversões, né? Então, mesmo entre os espíritas. Então, e por que é assim? Porque nenhum filho nasce de repente, né? Quando é que nasce alguém? Depois da gravidez. Então, assim, aqueles que estavam grávidos
de um passo novo, de uma nova forma de pensar. Com a pandemia, o parto se fez. Mas é preciso estar grávido antes, né? Se nós estávamos insensíveis a uma série de coisas, cristalizados numa forma de pensar, tomara que a pandemia tenha sido um baque, uma sacudida forte, tenha sido um trauma, no sentido positivo, que nos tenha feito pensar e observar, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Para que a gente perceba que o que está acontecendo é só uma oportunidade. É só mais um exercício. Em escala mundial, é claro, mas um exercício. De que o máximo... Gente, o máximo que pode acontecer é o nosso corpo morrer. Como sempre. Sempre foi assim. Né? Pode acontecer alguma coisa pior que isso, gente? Isso, não, pode acontecer coisas bem piores do que morrer. Bem piores. Revoltas, ódios, descontroles do quanto é tipo. Morrer é trocar de roupa. Não é, gente? Não é isso que a doutrina nos ensina em todos os estudos? Morrer é ir lá no guarda-roupa, pegar uma roupa, trocar. Nada mais do que isso. Né? Então, eu acho que só aqueles respondendo que estão grávidos, que estavam grávidos, estão observando o que está acontecendo na pandemia e aproveitando para serem mais felizes, para se fortalecerem, para aprenderem, para se instruírem, amando mais, com certeza. Dando continuidade, né, nessa mesma questão, um exercício de futurologia. Como deverá ser o novo normal na casa espírita? Os canais virtuais permanecerão com o mesmo potencial momentâneo? O formato híbrido será o mais provável? Como que nós imaginamos que vai ser após a gente voltar à nossa rotina normal? Eu espero que a gente não volte na rotina normal. Né? Gente, ótima. Eu fiquei contente com a pergunta. Se a gente pensar que o que a gente precisava e precisa de alteração da casa espírita é apenas a gente fazer palestra e encontro virtual, a gente, no meu paupérrimo entendimento, a gente entendeu um pouquinho a coisa. Era só isso que estava errado na casa espírita, gente? Era só isso que a gente precisa aprender? Não acredito. Não acredito. Tudo que a gente precisa aprender está na esfera do relacionamento. Tudo. Principalmente na casa espírita. Por isso que o evangelho é urgente. Porque como ele é o manual do relacionamento, é o manual de como a gente se relaciona com o outro e comigo mesmo, com a gente mesmo, de uma forma que nos traga felicidade, é isso que é o evangelho, na casa espírita a gente precisa de evangelho. Urgentemente. Urgentemente. Então, a gente não precisa de palestra virtual. Não era isso que estava faltando. A palestra virtual é uma possibilidade que esteve aí já há alguns anos e que é aproveitável e importante. Mas isso é o grande ponto? Não, isso é meio, gente. Meio. A grande reflexão com as casas espíritas fechadas é entender que o espírita vou colocar de outra forma, que a casa espírita é muito, muito, muito útil e importante para o espírita, mas não é essencial. Se eu for uma pessoa paraplégica há 20 anos numa cama, sem poder uma casa espírita, eu deixei de ter o fundamental para ser feliz? Resposta, não. Não. A casa espírita é excelente lugar? Excelente e maravilhoso. Uma escola e uma oficina fantástica. Fantástica. Um presente divino.
Mas nós precisamos aprender que o que de fato nos alimenta também está fora da casa espírita. Está fundamentalmente na nossa casa, no lar em que vivemos, aonde nós nos relacionamos, aonde a vida está nos obrigando a viver. Né? Então, a reflexão que me parece importante, no meu entendimento, e veja, por favor, discordem de mim, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Eu só estou dizendo a minha opinião, nada mais que isso. E quando vocês discordarem, me contem, para que eu aprenda, para que eu reveja, para que eu pondere. No meu entendimento, o que a gente precisa aproveitar com as casas espíritas fechadas é repensar de cima e embaixo a casa espírita, o que nós não estávamos conseguindo fazer e que, ao reabri-las, nós vamos ter novamente a chance de abrir, de fazer. O que eu, não é o que o outro, o que eu não estava fazendo. Porque é também hora da gente parar de dizer o que os outros têm que fazer. Isso o Evangelho já faz. Abramos espaço para que o Evangelho nos aconselhe. Ele tem autoridade. Eu preciso cuidar de mim. E para terminar, como diz o Chico, aos outros eu dou o direito de serem como eles querem. A mim, eu dever de ser como eu devo ser. Então, cuidemos das nossas vidas. Geralmente, largadas estão. Cuidemos das nossas vidas. Porque quando nós chegarmos, de novo, no mundo da verdade, que é o pós-reencarnação, a grande pergunta que vão nos fazer não é o que nós fizemos na casa espírita. Não é o que nós fizemos com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. É o que nós fizemos conosco. Vão nos perguntar, ou talvez a nossa própria consciência vai nos perguntar o que eu fiz comigo. O que eu fiz de mim mesmo. Essa vai ser a mais terrível das perguntas. Nos preparemos. Até porque nós devemos fazer essa pergunta agora. Porque daqui a 1 segundo, talvez nos deixemos mais aqui. Próxima pergunta é da Valéria Ranieri. Como enfrentar o medo? Que linda pergunta. Simples. Simples. Fantástica. Obrigado pela pergunta. Decidindo brigar com o medo. Essa é a resposta. Decidindo brigar com o medo. O medo é um convite. O medo é uma sugestão. O medo é um caminho a seguir, se você quiser, ou se você se render ao convite de quem o fez. Quando chega uma doença, quando você abre um exame médico assim, né? O que está ali dentro, olha, deu positivo na sua doença. Aquele positivo está te convidando. Olha, agora é a hora de você ter medo. Estou te convidando. Agora é a hora de você ter medo. Você concorda se você quiser. Decida não ter medo. Brigue com o seu medo. Lembre-se quem você é. Lembre-se quem você é. Ah, mas eu não sei nada. Eu sei que você não sabe nada. E daí? Essa é a hora de aprender. Quando é que a gente vai aprender, gente? Todo mundo que já sabe tudo, um dia não soube nada. Tem um caminho a seguir. E esse caminho é composto por decisões, milhões de decisões. E quase todas têm a ver com medo. Tem a ver com a autoimagem. Quem sou eu, gente? Quem somos nós? De novo, um fundamento da doutrina espírita. Somos filhos de Deus, imortais. Imensamente capazes. Eu só preciso disso para viver. Imortal. Filho de um pai que me ama absurdamente. Imensamente capaz. Nunca vou morrer. Sou indestrutível. Sou amado e sou capaz. Alguém precisa de mais alguma coisa? Eu desafio alguém a me dizer o que está faltando. Desafio. Eu sou imortal. Eu sou super-herói, gente.
Sou super-homem ou super-mulher. Ninguém me mata. De verdade, ninguém me mata. Mata meu corpo, que eu pego outra, pronto, acabou. Né? Ninguém me mata. Eu tenho o tempo que eu quiser. Sou eterno. Não, sou imortal. Nunca eu vou desaparecer. Eu sou amado pelo Senhor do Universo. Sou amado pela maior força suprema que existe. E eu sou infinitamente capaz. Por favor, me digam o que está faltando. Nada. Só que a gente se convença disso. Só que a gente acredite nisso. Então decida. Decida não ter medo. Brigue com o seu medo. Ah, mas ele está ali ainda. Pois então brigue com ele. Mostre quem é maior. O medo é um fantasma, gente. O medo é uma fumaça que a gente acredita. E quando a gente acredita, vira parede de concreto. Lá no Boa Nova, de Humberto de Campos, tem uma das grandes mensagens da vida, chama-se fidelidade a Deus. André, o Tato sabe de cor, eu gosto muito. Se o Tato estivesse aqui, ele falaria para mim, eu vou falar de forma imperfeita. André pergunta, Jesus, não sei se eu consigo te seguir, me sinto tão doente. E Jesus diz assim, se você não tiver olhos sadios, nem pernas e mãos que se movam, se você não puder falar ou ouvir, você ainda pode servir a Deus com a sua coragem e com a sua paciência. É só isso, gente. Uma decisão. Ah, eu sou paraplégico, sou inútil. Não é, não. Você ainda pode ter coragem e paciência. Ah, eu tenho medo. Enfrente o medo. Eu sei que o medo existe. Ele é constante na nossa vida. Ele nos domina porque a gente deixa. Porque a gente renega a nossa origem. Renega o que somos. Por isso conhece-te a ti mesmo. Eu preciso saber o que eu sou para saber onde estão as minhas forças. Ah, mas eu erro o mundo. Ah, ok. Qual o problema de errar? Qual o problema? Somos alunos. É permitido ao aluno errar. Depois de formado, não pode mais. Tá bom? Jesus não pode mais errar, mas eu posso. Eu sou aluno. O problema não é errar, o problema é querer continuar errando. Esta é a tragédia da nossa vida. É se considerar um inútil, um lixo, um incapaz, o que é bastante conveniente. Né? Porque enquanto eu me considero um nada, eu não preciso fazer nada. Deixa o Chico fazer, ele é muito evoluído, né? Deixa ele fazer, eu não posso nada. Olha, coitado de mim, né? Morram de dó de mim. Que conveniente, né? Que cômodo, né? Que cômodo. Me sirvam, tá? Porque eu sou incapaz. Ó, não esqueçam de orar por mim, tá? Porque a minha oração não vale nada. Muito bem. Isso é uma tragédia. Se a gente puder reclassificar as tragédias da vida, essa é a maior. Porque morrer está longe de ser tragédia. Está longe. Desculpa, gente, era para só responder sobre o medo. Essa pergunta realmente me cutuca demais. O Cláudio Lima, nosso companheiro lá de Birigui, ele é da Seara Caminho do Mestre, ele fez uma pergunta aqui. Na sua opinião, o que faz com que as pessoas tenham dificuldade de se instruir? Seria a questão da responsabilidade? Aquele que mais tem, mais será cobrado. Olha, a minha resposta será terrível. E olha, eu não vou falar das pessoas, eu vou falar de mim. Porque eu descobri a resposta a essa pergunta me analisando. Esses dias eu descobri que na Igreja Católica tem 7 pecados capitais, né? Não sei se vocês lembram disso. Fui católico também nessa encarnação, então aprendi lá que tem 7 pecados capitais. Mas eu não sabia que existe uma hierarquia de pecados
né? Que seriam erros, e que tem um que é o maior de todos. Eu fiquei chocado e surpreso quando eu descobri, na visão da Igreja Católica, que eu concordo, e essa vai ser a resposta, qual que é o maior dos pecados capitais. O pecado capital que gera todos os outros 6 pecados capitais. Sabem qual é, gente? A preguiça. Então a gente não se instrui por preguiça. Só isso. Só, hein? Como se fosse pouco. Tá certo? A gente é só um bando de preguiçoso, fazendo mimimi a vida inteira. Desculpa, estou generalizando. Tá certo? Eu gosto de falar assim, só para chocar. Entendeu? Só para ver se a pessoa fica com raiva de mim. Entendeu? Tipo assim, nossa. Porque se ela fica com raiva do que eu disse, ela vai pensar. Né? Então, assim, a gente faz muito mimimi, gente. Muito mimimi. Nós somos seres eternos, imortais, indestrutíveis, amados e capazes. Vamos ficar de pé, vamos arregaçar as mangas, vamos cuidar do que nos traz felicidade. Veja, Cleide, como a gente morre de fome, olhando para o prato apetitoso que nos traria e nos trará tanta paz dentro de si. A gente vive pedindo para Deus nos ajudar. Quando é que Ele não faz isso, gente? Quando? Você precisa pedir para Deus nos amar, gente? Precisa. Chover no molhado. Chover no molhado. A gente precisa aceitar o amor dele. O amor dele chama-se doença, chama-se pobreza, chama-se riqueza, chama-se saúde. Eu sabe por que eu coloco saúde e riqueza no meio? Alguém aqui sabe ter saúde, gente? Porque, claro que, de novo, muita gente sabe, graças a Deus, né? Mas a gente, na saúde, desenvolve as doenças, planta a doença. Ai, Deus que fez as doenças. Não, foi você. Sabe aquela parte, causas atuais das nossas aflições, que tem nas obras básicas? 90% das nossas dores são causas criadas por nós agora. O karma, o que foi lá no passado, é pouquinho. Pouquinho. Nem precisa. Então é preguiça. No meu entendimento, é preguiça. Vamos lá que a Cleide vai fazer mais uma pergunta. Tá bom. Pode apertar. Eu estou sumindo, vocês viram? Você sumiu 2 vezes, você voltou. Então, não está aparecendo uma mensagem aqui. Eu sou aprendiz. Hoje a live é a minha primeira vez, tá, Edgar? Então você perdoa as falhas. Edgar, eu ouvi um palestrante outro dia falando a respeito. Eu achei bastante interessante. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o amar e o instruir. Ele disse assim que esse amar e o instruir está bem ligado às 2 asas que Emmanuel coloca, né? E que nós precisamos primeiro aprender, nos instruir, porque só após nós vamos conseguir amar. E eu achei, aí me provocou, né? Tanto que eu estou em reflexão sobre isso, e eu gostaria, e eu gosto de quando você coloca no seu livro, os exercícios, né? E eu fiquei pensando, refletindo a respeito disso. Então, ele falou, nós nos nutrimos de informações, abastecemos, e depois nós começamos a desenvolver a asa do amor. Eu gostaria de ouvir o que você tem para falar a respeito dessa De fato, é uma questão que merece reflexão. Eu não consigo imaginar que o Espírito de Verdade errou a ordem. Não consigo. Tanto que ele fala assim, né? Eu estou com o livro do Evangelho aberto aqui. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este, o segundo. Então, eles não dão ponto sem nó, né, Cleide?
Eles não dão ponto sem nó. Não. Tudo significa alguma coisa, tudo tem uma razão de ser. Eu acho... veja, mas eu também não consigo discordar da pessoa que disse para você, discordar completamente, porque, de fato, nós atingimos um nível na nossa vida onde a união de coisas que antes eram irreconciliáveis estão se reconciliando. Tanto que Kardec nos fala da fé que raciocina. Tá certo? Ou seja, não basta aceitar, eu preciso também compreender. Quem compreende é a razão que raciocina. Quem acredita e confia é a fé. Essas duas coisas precisam se juntar. O conhecimento e o amor parecem ser coisas diferentes, coisas separadas, melhor dizendo. Elas não são. Eu entendo que no nível evolutivo que nós estamos, precisamos caminhar com essas duas coisas juntas. Mas, veja que eu comecei hoje dizendo que, no meu entendimento, o amor é o que temos que fazer. E a instrução é como chegar lá. O amor parece que é o objetivo, a instrução é o caminho. Por isso que a pessoa que te disse, tenho a impressão, diz que eu preciso me instruir para amar. É possível. Dentro dessa lógica de destino e caminho, eu preciso da instrução para chegar no amor. Mas é preciso um grande alerta. Um grande alerta. Essas duas coisas precisam, no meu entendimento, caminhar juntas. O conhecimento sozinho nos esfria, nos insensibiliza e traz o orgulho. Olha lá, no Livro dos Espíritos, lá no comecinho, quando Kardec força um pouco a barra, tentando falar, mas Deus, como que é Deus? Os Espíritos falam, alto lá. Não avance aonde você não é capaz. Porque se eu te disser alguma coisa, você vai se achar melhor que os outros. Você vai acreditar que sabe mais e nada você sabe. Nem se você souber um pouquinho a mais sobre Deus. Alto lá. Então, o conhecimento por si só, ele pode ser venenoso. E aí, para finalizar, por que eu usei a palavra veneno? Porque veneno é tudo aquilo que é além da conta. Inclusive o conhecimento pode ser venenoso. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque nós temos a mania de nos lambuzar. Né? A gente não consegue comer 1 ou 2 colheres de brigadeiro. A gente quer comer o prato inteiro. Não é verdade? Então, a gente adora o excesso. Né? No nosso nível todo desequilibrado ainda, a gente quer tudo. Não basta o que a gente necessita, a gente quer tudo. Né? Então, no conhecimento também. O conhecimento, de certa forma, ele nos embriaga, sabe? Ele nos entorpece e a gente mergulha nele quase numa inconsciência. Equilíbrio. Amor e conhecimento juntos. Nessa compreensão que eu estou propondo. Ok? Espero ter respondido. Vamos lá para mais uma pergunta. Normalmente, o primeiro contato com a doutrina se dá através do livro, do passe ou das palestras. É através da palestra que a Casa Espírita apresenta o Espiritismo de maneira mais clara e direta para o público. Quais os temas que não pode faltar em uma palestra pública? Que legal. Bem, tudo que se diz, e isso eu estou falando entrando na área da comunicação, tá certo? Tudo que se diz, tudo que se pretende comunicar, precisa observar o público-alvo. Quem está me ouvindo? Eu preciso conhecer o público-alvo. O público-alvo sabe o quê? Ouve de que jeito? Precisa o quê? Veio buscar o quê? Observar dessa regra, isso é regra, a gente estuda lá na faculdade.
ou nos livros. Eu preciso lembrar como é o público das palestras públicas no Centro Espírita. É um público heterogêneo, é um público formado por espíritas e não espíritas, é um público que tem conhecimento completamente desnivelado. Uns estudam há 40 anos, outros nunca leram, outros estão lendo há 1 ano, outros estão lendo há 30 e não entenderam nada, outros estão lendo há 1 e entenderam alguma coisinha, ou seja, completamente heterogêneo. Então, eu entendo, no meu entendimento, a minha opinião, já que me perguntaram, eu vou responder. Tá certo, Vanderlei? Eu entendo que as palestras públicas na Casa Espírita, as palestras públicas precisam ser de temas eminentemente evangélicos. Eminentemente evangélicos. Porque, principalmente, as pessoas não espíritas não estão ali em busca de conhecimento. Normalmente, estão em busca de consolo. Estão em busca de algo que alivie as suas dores. Algo que lhes dê um caminho a seguir. Algo que lhes tire do fundo do poço. E só o Evangelho, transmitido com amor, é capaz de fazer isso. Vou dar um exemplo. Então, imagina que numa palestra de 40 pessoas no público, 5 estejam desesperadas. E aí o tema é sobre perispírito. Desculpa, não me interessa se o perispírito é verde ou amarelo. Dane-se o perispírito. O perispírito não vai me consolar. Saber que ele não me interessa. Eu estou desesperado. Então, gente, é você ir para o pronto-socorro com tosse, tá? E passarem metiolato na sua mão. Ou seja, no meu entendimento, a palestra espírita pública, para um público heterogêneo, ela tem que mostrar o Cristo 1000 vezes. Porque mesmo nós, que estamos há 40 anos ouvindo a palestra sobre o Cristo, quase nada entendemos. É preciso ter absoluta certeza disso. Uma outra, dentro desse contexto que você está explanando, fale um pouco sobre como a espiritualidade atua na assistência na medida que as pessoas se dedicam aos estudos. E principalmente, por exemplo, durante a reunião de palestra, por exemplo, as pessoas imaginam que o tratamento será feito só na hora do passe. E não imagina que a espiritualidade vai atuando à medida que só entrar na casa espírita, ela já está sendo acolhida pela espiritualidade. Fale um pouquinho sobre isso. Falo. Bem, vamos ir mais longe. Não há desamparo. Eu vou repetir. Não existe desamparo por parte de Deus. Essa palavra não existe para ele. O Pai é o amor supremo, gente. Supremo. Antes de ouvirmos falar de Deus, ele já cuidava de nós há milênios. Há milênios. Então, pensar em desamparo por parte da luz de Deus é um contrassenso absoluto. É uma ignorância brutal que a gente tem. Não há desamparo. O que existe é que o amparo não é do jeito que eu quero, mas não é mesmo. Porque o único amparo que eu quero é que aquilo pare de acontecer, certo? Esse é o amparo que eu quero. Deus me ajuda. Na verdade, se a gente for honesto, a gente está pedindo, Deus, tire essa doença de mim. Tire esse problema de mim. É isso que a gente está pedindo, de verdade. E, de novo, eu estou generalizando, eu peço desculpas. É a forma de dizer. Às vezes, a gente não compreende, mas a doença que eu tenho é o amparo de Deus. A dificuldade que eu tenho, que eu chamo de exercício, é o amparo que a vida me dá.
para que eu não faça coisa pior, para que eu não me estrepe mais, para que eu não me comprometa mais. A gente vê isso nas obras. A gente vê isso em André Luiz. Quantas vezes o mentor lá do André Luiz fala, vem, vamos dar uma doençazinha básica para ele ficar uns 3 meses de cama, para ele não se comprometer mais. Uma bênção. Uma bênção. Então, não há desamparo. Esse é o primeiro ponto que a gente nunca mais pode esquecer. Na casa espírita, é a mesma coisa. A espiritualidade maior não perde tempo. Entrou na casa espírita, pensou em ir para a casa espírita, começa o amparo, uma presença dentro de nós. Por quê? Porque o amparo, ele de fato acontece, ele se realiza, ele acontece sempre, quando nós abrimos as portas para ele. É quando eu deixo. Né? O amparo acontece quando de verdade eu quero. De verdade. Não só quando a gente fala da boca para fora. Então, o amparo é 100% do tempo. Então, o amparo é durante o passe, é antes do passe, é depois do passe, é durante a palestra. Então, você está certo, Vanderlei, que eu não preciso obrigatoriamente tomar o passe. É bom tomar o passe? É divino. Principalmente para quem o dá. Muito mais para quem o dá. Muito mais. A gente pensa, eu ajudei bastante hoje. Não, desculpa, eu passista, desculpa, você foi ajudado bastante hoje. Tá certo? O pai, gente, ele tem outra lógica. Não é quem é o maior beneficiado, quem dá ou quem recebe. O evangelho é claro, é sempre quem dá. Quem é que está se curando? Quem está dando. Né? Então, quem dá o passe, quem dá a palestra, quem recebe o espírito, etc. Né? Então, o amparo é 100% do tempo, que a gente se livre um pouco desses rituais, né? Não, eu preciso tomar banho. Não, calma. Eu ouço pessoas falarem, eu vou tomar o passe só para prevenir. Como assim, gente? Como para prevenir? Vai na farmácia, toma a farmácia inteira. Mas eu não tenho diabetes, mas você pode ter, então toma já. Eu não tenho gripe, não, eu vou tomar antigripe já, porque amanhã eu posso ter. Não é assim que funciona. Então, tome o passe quando você precisa de uma injeção de energias, mais de ordem física, inclusive, né? Quando você se sente enfraquecido, desanimado, fragilizado, tome o passe. Agora, não adianta tomar o passe para perdoar, porque passe não ajuda a perdoar, viu, gente? Não ajuda. O que ajuda a perdoar é reflexão, né? É oração. Que você faz, não é que o outro. Você faz. É boa vontade. É isso que ajuda a perdoar. Passe não ajuda a perdoar. É isso, Vanderlei. A Maria Luzia de Almeida, ela é lá de Araçatuba, nossa amiga. Legal. Que caminhos podemos tomar para chegar à plenitude do amor? Tão simples a resposta, né? Essa resposta é terrível. Essa pergunta é terrível. Mas eu entendo a pergunta. Quem de nós não a quer, né? Quem de nós? Eu vou dar uma resposta talvez surpreenda também. Eu acho que para a gente chegar na plenitude, a gente tem que viver... A gente tem que estar de braços abertos para cada dia que chega. O que vier. O que vier. O que vai ter hoje, não me importa. Vem do Pai. Vem como colheita das minhas plantações. O que vier eu viverei, até porque não há alternativa, né, gente? Tá certo? O que vier eu viverei. Mas eu não vou entender um monte de coisa. Não vai mesmo. Mas o meu trabalho é procurar entender. Aí se eu não souber fazer a coisa certa, não tem problema. Apenas se esforce para entender e fazer a coisa certa. Aí se eu não conseguir fazer, não tem problema. Porque a cada exercício a gente se fortalece para o aprendizado que ele contém. Sabe por quê?
a gente tem que simplificar a vida deste jeito? Porque ela é simples. A vida só pede que a gente a viva. A gente complica, coloca um monte de coisa em cima dela e ela fica pesada. Nós já temos o necessário, eu insisto em dizer, nós já fomos informados. Falta acreditar e incorporar dentro da própria vida, mas nós já fomos informados exaustivamente há 2020 anos que nós somos absurdamente amados, infinitamente amparados, que nós somos integralmente capazes, que nós somos imortais. Eu insisto, do que a gente precisa para receber cada dia, seja com o que ele contiver, estando absolutamente convicto de que ele contém um presente. O presente, na língua portuguesa, é um presente. Ah, mas talvez eu tenha que fazer uma cirurgia. Faça. Faça completamente convicto de que você jamais morrerá, de que o amor do Pai jamais desaparecerá por você, de que você vai viver um exercício que vai ajudar você a descobrir a sua grandeza. Só isso que vai acontecer. Não vai acontecer mais nada. Ah, mas se eu desencarnar, qual o problema? Ah, mas se o fulano desencarnar, qual o problema? O amor que você tem por essa pessoa vai se alterar? Não vai se alterar. Ah, mas eu não vou ver mais a pessoa. Nunca mais? Nunca mais? Sabemos que daqui a pouco a gente vai ver. E que a gente hoje pode abraçar. Ao adormecer, reencontramos com as pessoas queridas, que elas estão aqui. Nós só não as enxergamos, mas a gente já foi informado por um livrinho chamado infantil aí, que o essencial é invisível aos olhos, só se vê com o coração. E será que não é com o coração que a gente está precisando ver, gente? Porque esses olhos aqui, ó, coitados, não enxergam nada. Estou certo que os cegos dos olhos físicos sabem enxergar bem mais do que nós, que acreditamos que vemos. Vamos viver. Nós estamos a 2 horas e 13 minutos de transmissão nessa manhã de domingo. A Cleide, então, fará os agradecimentos ao Edgar. Edgar, você viu que eu fiquei com a melhor parte, né? Agradecer. É verdade. Agradecer ao Pai é uma grande oportunidade mesmo. E assim, nós vamos, eu vou ficar, nós temos que fazer alguns agradecimentos a tudo, né? Mas eu vou agradecer agora a você por ter aceito, por ter essa agenda livre nessa manhã de domingo para estar conosco. Eu estou muito antenada com o teu trabalho, está me ajudando bastante. E esses exercícios que você convida a cada um de nós a fazer, ele é muito importante. E eu estou bastante atenta para não ficar mais lendo jornais. Então, pessoalmente, Edgar, do meu coração para o seu, muito obrigada mesmo. Agora nós vamos agradecer, inicialmente a Deus, a Jesus, pela oportunidade do trabalho desta manhã de domingo, pela realização da nossa CONEAN 2020. A CONEAN, ela é um presente para todos nós. Foi através deste evento
que nós reencontramos vários companheiros de jornada, inclusive o Vanderlei é um desses presentes, e eu quero agradecer, porque o Vanderlei, ele esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha caminhada, e se eu estou aqui nessa manhã de domingo, é graças a ele. Então, eu quero te agradecer, Vanderlei, por não ter desistido de mim. E como eu sempre te falo, eu te amo, você é o irmão que nasceu de uma barriga diferente, mas você é um presente na minha vida. Agradecer ao José Aparecido, né, da Rede Amigo Espírita, eu chamo de Josézinho, só eu chamo ele, assim, nem a tu te chama. Por ter permitido, né, compartilhar os conhecimentos deles, por estar passando tantas dicas para que nós pudéssemos estar realizando o trabalho. Também agradecer ao Cirlei, que é o atual presidente da UIV Regional, porque foi dele, Edgar, a ideia de nós estarmos realizando a CONEAN virtual, já que nós não conseguimos fazer a presencial. Então, nós conseguimos, dessa forma, fechar o nosso calendário e entregar esta CONEAN. Quero agradecer a Mércia, o Arnaldo, amados amigos nossos também, que são parceiros de uma vida toda. Eles deram total apoio, carinho e confiança ao que fosse melhor desenvolvido. Então, Mércia, Arnaldo, eu também os amo muito e quero agradecer por vocês estarem junto comigo nessa caminhada. Agradecer a todas as casas espíritas de Birigui pelo apoio, pela parceria, pela ajuda. Agradecer a todas as casas da nossa regional que estão também aqui conosco. E quero agradecer em especial a minha casa espírita, que eu estou vinculada, que é o Raimundo Mariano Dias, porque o Raimundo abriu todas as portas para nós realizarmos a CONEAN presencial. Então, nós teremos em abril uma nova eleição, e quem assumir tem a ver com Mariano Dias uma CONEAN, porque nós não conseguimos realizá-la presencial, então nós ficamos em AV com essa CONEAN presencial. A CONEAN 2021 vai ser em Penápolis, né? Aí, como diz a Maíse, né, Vanderlei, se sair a vacina, estaremos reunidos para nos encontrarmos até lá. Então, aos amigos de Penápolis, na pessoa do Valderi, que é o atual presidente, o desejo da nossa uso intermunicipal de Birigui, de boa sorte, de bons ventos, e com certeza, mesmo que não estivermos em nenhum cargo da intermunicipal, vamos estar apoiando e ajudando na realização. Ontem, no programa do Luciano Huck, eu assisti a um quadro em que ele faz o encontro das famílias, e ele promoveu ontem um encontro de duas irmãs que não se via fazia 11 anos, tinha já 11 anos. E ao final ele disse assim, eu não aguento mais não poder abraçar as pessoas. Então, eu quero fazer coro com o Luciano. Eu também não aguento mais essa coisa de não poder abraçar as pessoas, de não poder estar junto com as pessoas que nós amamos, mas vamos refletir, como disse o nosso Edgar. E para encerrar, eu quero fazer uma gratidão seguida de uma homenagem ao nosso eterno mestre de cerimônias, né, o nosso Sérgio Avellaneda. E esse ano, Edgar, o Pai do Céu está recrutando os melhores anjos, né? Então, nós devolvemos muitas joias preciosas. E o Sérgio Avellaneda é uma dessas joias. Ele nasceu anjo em outubro,
E ele foi o nosso mestre de cerimônia na última Konya, e já tinha aceito o convite para ser o mestre de cerimônias desta Konya, que seria realizada no dia 19 de abril. Tenho certeza que, de onde ele está aplaudindo o resultado desta Konya, e esses olhos azuis dele transbordando ternura, como a nos dizer, né? Eu concluí o meu caminho, eu estou de volta à casa do Pai, mas vocês que ficaram na retaguarda, continuem a trabalhar, porque Jesus conta com cada um de vocês. E era isso que ele sempre me dizia: trabalhe, Cleide, porque Jesus conta com cada um de nós. Então, a nossa gratidão e a nossa homenagem a esse amado amigo nosso, que foi na nossa frente, mas que realmente a gente vai se encontrar. Muito obrigado a todos que acompanharam a transmissão dessa Konya, por todos os meios que foram oferecidos, né? O Vanderlei citou no início, se você quiser repetir, Vanderlei, acho interessante. Muito obrigada a todos os internautas, a todos que fizeram perguntas, a todos que vão ganhar o livro. E queira Deus, que no próximo ano, né, possamos estar juntos, porque a Konya é isso, é a confraternização espírita da Alto Noroeste, onde é possível nós estar irmanando, trocando ideias, trocando ali aquele cartão de visita, e queira, né, que o nosso Edgar Miguel esteja conosco ao vivo e a cores, para mim te dar um abraço de ursa, de gratidão por tudo que você fez e está fazendo nas nossas vidas. Então, a todos vocês, né, o nosso muito obrigado, eu falo em nome da USE Intermunicipal de Peruíbe, onde eu estou presidente, e tenho certeza que o Sirlei também, que deve estar assistindo, está agradecendo a participação de todos vocês. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, e que nós, como disse o nosso Edgar, possamos deixar o coitadinho, né, a coitadinha, e possamos trabalhar. Eu tinha muito medo desse momento, Edgar, de enfrentar a câmera. E o Vanderlei, ele me provocou até o momento que eu aceitei. Que ótimo que você teve coragem, enfrentou o medo. Perfeito, é assim que se faz. É assim que todos nós temos que fazer. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Obrigada, Vanderlei. E se você quiser repetir os canais que retransmitiram, Vanderlei, ou se você achar que não deve, faça suas considerações finais também, por favor. Antes de finalizar, a gente queria deixar a palavra final para o Edgar. Agradecimento, né, Edgar, ao público, e obrigado por ter aceito o convite nessa manhã maravilhosa. Obrigado também ao Sirlei, que me convidou para que conduzisse esse trabalho no dia de hoje, e agradecer a Deus e a Jesus, né, que sem ele a gente não consegue caminhar. Então, minha gratidão a todos que estiveram acompanhando nesse dia de hoje. Com você, Edgar. De fato, a melhor coisa que a gente pode fazer é agradecer, né? Não há um momento na nossa vida que não seja uma oportunidade de aprendermos e agirmos, né? Estamos sempre agindo, né? Pensando e fazendo e falando, nós estamos nos colocando no mundo. Então, eu também preciso agradecer essa oportunidade, que, como eu disse há pouco, é uma oportunidade para que eu, ao falar, verifique o quanto sou honesto comigo mesmo, gere um movimento dentro de mim para conseguir responder e para conseguir checar o quanto eu estou convicto do que falo, do que entendo, do que acredito. Então,
é a bondade divina para cada um de nós, nos colocando na posição necessária para a gente estar. Assim, de forma nenhuma, estar aqui palestrando é uma posição melhor que a de alguém, mas jamais, né? Eu me sinto aqui como um alto-falante, né, apenas na obrigação redobrada por ter dito, de entender e de colocar isso em prática, né? E eu sei que o Pai está me ajudando, como está ajudando a cada um de nós, para que a gente viva de verdade as experiências que a gente tem, no sentido da gente aprender a ser mais feliz, porque capacidade realmente não nos falta. Então, muito obrigado. Outra grande oportunidade é termos nos relacionados uns com os outros, entre a Cleide, especificamente, Cleide e Vanderlei, mas com cada um que aqui esteve, que fez pergunta, ou que pensou, porque emitiu alguma coisa para mim, e eu agradeço muito por tudo. Eu espero realmente poder visitá-los pessoalmente em algum momento, e deixo isso a cargo do Pai, que sabe o que faz. Muito obrigado, viu? Muita luz para todos. Obrigado, Edgar. Então, só lembrando que a nossa transmissão foi pela Rede Amigo Espírita, em transmissões simultâneas pelo Facebook, pelo YouTube, em parceria com o canal da Estação da Dama da Caridade, Benedita Fernandes, e as Casas Espíritas Seara de Luz de Bilac, Raimundo Mariano Dias, Companheiro da Luz, Sociedade Allan Kardec de Birigui, Caminheiros do Bem, Auriflama, e as demais casas de Birigui e da nossa região. Então, a todos que estiveram conosco, nossa gratidão e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente. Muita luz. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, não, bom dia, né? Hora do almoço. Tchau, tchau.